Ah, no time, você que arrumou aquele dia. Não foi, Chegamos a alunos nem reparam, ninguém falou nada. foi expressamente tua culpa. Essa câmera aqui é boa. Mais ou menos também. Câmerazinha aqui. Que vem nos pacotes de gabinete. Câmera, teclado, mouse, gabinete. Você vem colar lá em casa Maria Mole. Vendi brindes para guardar de brinde quando comprou um computador lá. É. Rapaz, não consigo ficar com esse negócio no rosto, cara. É verdade. Eu coloco nesse... Não, uns minutinhos fica, mas depois já começa. Não, eu coloco pra minha respiração. E essa minha aqui é maior. Eu não puxo a orelha. Mais light, né? Aqui é feito pra mim maior. Ele chega até aqui mais forte. Mas mesmo assim é chato pra caramba, né? Aí o Maldos me deu da escola, eu vou fazer uma adaptação técnica nela. Ah, vai lambiar, né? Meter uma adaptação técnica nela porque é menor, dependendo. Melhor Tipo assim. deve ser que nem esse fiel também, sim. Não, mas pô, é redondinho. Ela é elástico assim, elástico branco, né? Ah, que é ruim, tá? Você coloca uma vez assim. Foi sendo tubo. Vou fazer uma adaptação técnica, vou amarrar ela aqui atrás, esse elástico só, embaixo que eu colocar. De quem que é a aula? Quinto ano. Quinto ano fundamental. Suavidade, também. Manda o link aqui antes de nós. Vai dar 8, hein? Por vezes é 8, falta 2 minutos. Teve alguém que mandou o link aqui na gente. Deve ser o Victor. Ah, tem 2 minutos. Você mandou 2 ou não? Não, o Victor mandou um. Que Vitor? Victor Dias. Não é o Fabiane? Por que não mandou o link, será? Certo, é escrito no canal, começou ele já mandou. Bom dia, Pode Bruno. ser. Bom dia. Pra onde que eu vou, Bruno? Olha, de preferência um lugar que a gente fique distanciado assim, pra não ter contato. Lá na informática. Farmácia? É, acho que já deve ter finalizado lá. Tá. E é o que tem sobrando. Mas não. Beleza. Obrigado, não. Pão de queijo, meu Deus, começou a graça. Deixa eu só ficar pegando. Tio Pedro. Pedro. A gente não sabe também, depois fica zoando aí, ó. Aí a gente não sabe quem é. Por que tem aqui? Ah, eu vou colocar um item aqui no fundo hoje. Tá sendo 2 aqui. Trabalho. Aqui. Parece que eu fui certo lá. Pessoal, a gente já, só um pouquinho que a gente já entra. Estou organizando aqui o material de vocês. E, pessoal, a gente, hoje o Chroma estou meio chuviscado, não está muito regulado aqui no Chroma, mas não tem problema não. A gente já começa, vocês já perceberam que nós vamos falar sobre um assunto hoje, né? Que é o Egito, vocês estão vendo aí na foto. Bom dia, pessoal.
Vocês estão me ouvindo bem? É que às vezes com a máscara agora pode atrapalhar um pouco. Mas a gente está todos de máscara aqui. Só estou organizando aqui o material para a gente. Vocês já vão pegando a apostila do segundo bimestre. Ok? Beleza, pessoal? Bom dia, Sara chegando. Tá um pouco ruim. É história hoje, pessoal. Hoje é história. Ok? Vocês já viram, eu vou tirar a máscara aqui para poder conversar melhor com vocês, ok? Mas eu estou sozinho aqui na sala, não tem ninguém. Na hora de sair da sala de aula, eu tenho que pôr a máscara para a hora de ter contato com as outras pessoas. Isso é importante. Deixa eu tirar aqui e falar com vocês. Bom dia, pessoal. Tranquilo? Vamos ver quem está aí. Só um pouquinho mesmo. A gente já fala. No comecinho da apostila de história. Ok? Eu só vou abrir aqui a apostila de vocês para a gente começar. Isso aí. Hoje é aula de história. História, pessoal. Coloquem um nome, por favor. Você vê que o Bruno mandou uma mensagem lá para vocês. Elian, bom dia. Não esqueçam de colocar um nome. Pessoal, a página é a página que nós vamos começar. É a página 126. Desculpa, pessoal, 135. 135. Vou colocar aqui no fundo, captura de janela, isso. Já está aí, história e geografia. Isso aí. Tranquilo, pessoal? Ó, página 135, eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Isso, ó. Aí, legal. Vou botar um pouquinho aqui. Tranquilo? Estão conseguindo ver legal? Deixa eu só arrumar lá. Isso. História, isso mesmo. Vou arrumar aqui para ficar certinho para vocês. Aí, ok. Tranquilo, pessoal? Estão enxergando bem? Então tá, agora a gente vai. Só vou arrumar aqui e aí a gente já começa. Então, pessoal, ó, página 135. Gostaria que todo mundo colocasse a data, primeiramente, a data de hoje, dia 14/5. Se você quiser, pode, Sara. Eu faço o meu grifo aqui para falar para vocês depois as partes mais importantes. Mas se vocês quiserem, se não atrapalhar o acompanhamento da aula, pode. Tem gente que tem mais facilidade e não tem problema. O que não pode é vocês perderem tempo grifando e não prestando atenção na fala, na aula. Tranquilo? Não é obrigatório marcar, pessoal. Isso aqui é uma marcação que eu faço das partes mais importantes para na hora da gente conversar eu não esquecer de nada. Mas vocês não são obrigados a marcar, não tem problema. Quem quiser pode. Tá? Pode fazer o risquinho com o lápis embaixo. Aqui, ó. Diversidade cultural, para ser mais rápido, para vocês irem acompanhando a aula. Pessoal, é o seguinte, como vocês viram lá no começo, até vou voltar lá. A gente vai falar do Egito. Então, o Egito tem muita informação. Bom dia, João Gabriel. Tranquilo? Chegando, vamos ver. Tem 19 alunos. Tem uma quantidade legal para a gente começar. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, ficou meio chuviscado minha imagem hoje. Mas, no geral, acho que dá para vocês entenderem. Então, eu estou lá faz de conta que a gente está lá no Egito, na pirâmide de Gizé, ali na região do Nilo, no Baixo Egito.
E nós vamos começar a falar dessa civilização, pessoal, que é uma civilização muito antiga. Falando em civilização, é uma das mais antigas. Por quê? Lembram de uma coisa? Bom dia, Vitienzo. Lembram de uma coisa que nós conversamos em sala de aula? Eram nômades, ok? Vamos lá para o módulo. Então, eles eram nômades. Depois, com a produção de alimento, com a agricultura, passaram a ser sedentários. Mas ainda, pessoal, importante entender, eram grupos de no máximo, quando eram nômades era de 30 a 50 pessoas. Depois que ficaram sedentários, começaram a crescer. Quando descobriram a produção de alimento, o crescimento desse grupo, dessa tribo nômade, que não era mais nômade, que agora passou a ser sedentária, começou a crescer rapidamente. Se alimentavam melhor, conseguiam viver um pouco melhor, sem ficar andando, sem os perigos que toda viagem, toda andança nômade trazia para eles. Agora eles estão parados, eles estão sedentários, eles têm um lugar deles. Tem perigo também? Tem. Outras pessoas invadirem, querer o mesmo espaço. Mas enfim, de modo geral, o começo do que a gente pode chamar de civilização, ou seja, um grande número de pessoas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 pessoas, que a gente já pode chamar de uma civilização. E o que caracteriza uma civilização, pessoal? A sua organização social. Ou seja, 50.000 pessoas precisa de uma orientação para poder viver, precisa de uma cultura comum, igual, para poder viver. Então, a gente pode chamar de civilização grupos já maiores, com uma unidade política. O que é uma unidade política? Alguém que controla tudo, alguém que governa essa população que já não é mais tão pequena. Ok? Pessoal, a gente vai... O Egito é um tema muito interessante de estudar, mas também é um pouco assim, mais complexo do que o que a gente estava estudando no primeiro bimestre. Então, essa primeira live, nós vamos fazer, nós não vamos terminar o Egito. Quem está acompanhando aí, provavelmente não vai ter atividade ainda desse módulo. Por quê? Porque ele é um módulo grande, ele é um módulo que a gente não vai terminar ele. Eu fiz a gravação, eu falei um pouco, agora eu estou falando um pouco do mesmo módulo, porque eu quero que vocês compreendam realmente essa civilização, que é o Egito, depois nós vamos para a Mesopotâmia. Então, pessoal, essa semana a gente só vai estudar o módulo. Quero que vocês entrem na internet depois, pesquisem sobre o Egito. E aí, na semana que vem, a gente termina o módulo e faz a atividade, que vai ser uma atividade um pouco extensa do Egito na semana que vem. Por isso, a gente não vai fazer atividade de história essa semana. Ok? Vocês não vão precisar me postar nada. Só ler o capítulo. Ok? Então, deixa eu colocar, ver se vocês conseguem enxergar aqui, a hora de atividade de vocês. A aula programada é essa aqui, aspectos culturais e sociais das antigas civilizações, parte 1, páginas 135 e 136, que é a diversidade cultural. E assistir o vídeo 6, que é o vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Já está postado, mas eu vou postar essa atividade daqui a pouco no grupo. Ok? Você pode ver que aqui embaixo não tem atividade mesmo. É que realmente essa semana a gente vai estudar mais o módulo para depois fazer as atividades. Ok? Cheguei, Alfredo. Bom dia, Alfredo. Então, pessoal, falando de diversidade cultural, eu falei bastante no vídeo gravado. Agora a gente vai falar mais, eu vou tentar entrar no Egito realmente. Então, falando dos povos antigos, voltando naquela questão da civilização. Agora a gente já tem um povo sedentário, um povo que está crescendo de forma rápida, porque aprendeu a produzir o próprio alimento. Então, os povos antigos, pessoal, falando da questão religiosa que o Egito tem muito,
eles acreditavam que as mudanças ocorridas na natureza, como nascimento e morte das coisas, as forças da natureza, as chuvas, os terremotos, os raios, eram fruto de deuses específicos, ou seja, não é um Deus. Então, os egípcios, por exemplo, tinha Deus, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então tinha Deus para tudo, Deus da chuva, Deus da terra, Deus da morte, da vida, da sabedoria. Eles davam nome a todos os deuses. E pessoal, nessa civilização egípcia, é importante vocês entenderem, a religião deles, que é essa questão do faraó, essa questão de vários deuses, era relacionada diretamente ao governo do Egito, ou seja, ao Estado, à governança, a quem controla toda essa civilização, que eu falei para vocês, que agora é uma civilização, porque necessita de um controle, necessita de um centro para organizar todo esse povo. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui, só fazer um parênteses. Presta atenção na aula, que é um pouco complexo esse conteúdo do Egito. Não se preocupem com o nome, depois só escreve o nome. É o João Gabriel, que o João colocou, não precisa mudar, é o Elian. Beleza? Ok? Para vocês não perderem tempo e ficarem se preocupando com o nome, o importante é vocês prestarem atenção aqui. Beleza? Então vamos lá. Entendam uma coisa, religião, vários deuses. Estado, o que é o Estado, pessoal? Estado é o controle, Estado é quem governa toda essa civilização, necessita de um Estado, de um controle. E quem comandava esse Estado era o chamado faraó no Egito. Ok? Então o faraó era o representante de Deus, quando não o próprio Deus do Egito, e também era o governante, ou seja, vamos dizer, comparando, era o rei, eles chamavam de faraó, corresponde a um reinado, ou a um imperador, vamos dizer assim, chamado o Egito, depois que ele cresceu tanto, de Império Egípcio. Ok? Pessoal, então aqui, ó, esse mapinha aqui para a gente localizar o Egito no mapa. Eu vou aproximar aqui para ficar maior para vocês verem. Aí, ó, deixa eu aproximei muito. Vou voltar um pouco. Aí, pessoal, tá vendo esse mapa aqui do Egito, né? Tá um pouco. Deixa eu acelerar para aproximar mais um pouco. Esse aqui é o mapa do Egito. Ó, aqui é o chamado Rio Nilo, o maior rio em quantidade de água do mundo. Segundo o rio, é um rio brasileiro que chama Rio Amazonas, mas o rio brasileiro é maior em extensão. Então, pessoal, ó, essa parte verde mais claro que está na beira do rio, vocês lembram, é a chamada crescente fértil, ok? Que vai, ó, do Baixo Egito. Por que é baixo? Por que fala Baixo Egito e Alto Egito? Se o alto está na parte de baixo da tela e o baixo está na parte de cima da tela. Porque é fácil, pessoal. Aqui é o Vale dos Reis. Onde está escrito Alto Egito, é o Vale dos Reis. Aqui também, o Planalto, ou seja, é mais alto. Por isso que o Rio Nilo corre da direção do alto para o baixo, ou seja, no relevo do Egito, ele nasce nas montanhas, como todo rio, e vai correndo, contornando o Planalto até chegar aqui no Mar Mediterrâneo. Então, falando em altitude, essa região onde está aqui, Baixo Egito, é quase plana, ou seja, é uma planície onde o Rio Nilo deságua, que é no Mar Mediterrâneo. Ok? Para o lado direito do Rio Nilo aqui é o deserto arábico. Para o lado esquerdo é o deserto do Saara. Então, o Rio Nilo nessa região aqui, ó, onde foi instaurado, ou seja, evoluído o Império Egípcio,
é uma região desértica dos dois lados, pessoal. Tanto do lado direito o deserto Arábico, quanto do lado esquerdo o deserto Saara, que é muito famoso e muito extenso, o maior deserto que existe no mundo. Então é importante vocês entenderem essa questão da localização do Egito. Está vendo aqui a legenda no mapa? Ó, pirâmides, que é de Gizé e a de Mênfis. Aqui é a cidade do Cairo, que é a capital do Egito. Essas terras aqui, ó, que eu falei para vocês, o verde clarinho, são terras cultiváveis, ou seja, aonde a crescente fértil do Nilo alcança. Ok? Limite do Baixo e do Alto Egito, esses pontilhados vermelhos, que aqui divide o Baixo do Alto. Ok, pessoal? Vocês estão compreendendo? Estou dando para ouvir legal? Dá um alô aí quem... Só para mim ver se vocês estão compreendendo, se estão escutando direito o áudio, se está legal o vídeo. Dá um alô aí quem está acordado, quem não está dormindo. Fazendo um favor. Tem 18 assistindo. Tranquilo? Então já falei do Nilo aqui, vamos voltar para o texto. Ó, falando um pouquinho da África agora. Considerada o berço da humanidade, né, pessoal? Por que o berço da humanidade? Nós estudamos aquela questão. Há os grupos primatas que se separaram e evoluíram para o grupo Homo, que são os hominídeos, que originou e evoluiu para o Homo erectus, Homo habilis, até chegar no Homo sapiens, que é a nossa espécie. Esse começo aconteceu na África, segundo pesquisas. Quem que pesquisou? Vocês lembram? Os antropólogos, os historiadores, os paleontólogos, ou seja, os fósseis mais antigos que foram encontrados no mundo foram encontrados na África. E através desses fósseis, dos nossos ancestrais, conseguimos estabelecer uma história da evolução desse primata que evoluiu para o Homo, que depois evoluiu para o Homo sapiens, que somos nós. Ok? Então a África, além de ser o berço da humanidade, onde tudo começou, eu chamo ela um caldeirão cultural, ou seja, existem 57 países com línguas e costumes próprios na África, pessoal. É um caldeirão cultural mesmo de várias etnias e de vários grupos. Eu já falei bastante do Nilo, da crescente fértil. Eu vou falar também na aula gravada. Não acho que vai ficar repetitivo, pessoal, porque eu quero que vocês compreendam realmente esse tema. É legal trabalhar isso em sala de aula, é um tema muito gostoso de trabalhar. Desculpa. Pessoal, voltando aqui. Não consigo assistir a live. O que está acontecendo, João? Às vezes dá uma travadinha, pessoal, que a internet, cada lugar é mais ou menos de um jeito. Aqui, a minha aqui está tranquilo. Mas, voltou, João? Ou não? João Lucas, oi. Enzo, sim. Beleza, tá todo mundo aí, tranquilo. Vamos lá, então. Pessoal, falando do Império Egípcio, ou seja, o aumento da população, só para lembrar vocês, a abundância de alimentos fez com que a população aumentasse, ou seja, come melhor, se vive melhor, tem mais filhos, os filhos são melhores cuidados, melhores alimentados, então a população cresceu de forma significativa depois da produção de alimento na crescente fértil do Nilo, ok? Com o aumento da população, necessitava de organizar o Estado. Aí deu origem ao Império do Egito Antigo, o Império Egípcio, que era comandado pelo faraó. Comandava todo o reino, todo o exército, ele que era a voz final, representante de Deus na terra. O Deus dos egípcios, obviamente. Pessoal, a sociedade egípcia era organizada, que a gente fala por estratos sociais, ou seja, por camadas sociais. Então vamos lá, aqui ó, como era organizado essa sociedade. Ó, os escravos faziam
todo tipo de trabalho. Quem que eram os escravos? Eram os prisioneiros de guerra quando tinham algumas batalhas, eram pessoas que tinham dívidas, que já nasciam de uma forma inferiorizada, ou seja, era filho de escravos, por vários tipos. Se cometesse algum delito, podia ser condenado à escravidão ou condenado à morte também. O Egito era bem radical, bem violento nessa questão de punir as pessoas que não davam certo. Quem tinha o poder de punição era o faraó. Ok? Então os escravos faziam todo tipo de trabalho. A outra camada, os camponeses. Os camponeses eram importantes, pessoal, porque eles que cultivavam, eles que trabalhavam na crescente fértil, naquela terra adubada pelo Nilo. Eles que trabalhavam, eles cuidavam da terra, bem como cuidavam dos animais. Tinham que ter o cuidado para não deixar os animais na inundação do Nilo. Eles tinham que levar os animais da parte mais alta, depois voltar para a parte mais baixa para eles comerem a grama que ia crescendo ali. Então, os camponeses tinham um papel de extrema importância na sociedade egípcia. Eles que produziam um alimento. Dois tipos de alimento muito importante para os egípcios era o trigo e a cevada, pessoal. Eles comiam muito pão, usavam muito trigo para fazer a farinha, enfim. E a cevada, eles faziam a cerveja. Então, uma das bebidas mais antigas que existe é a cerveja, pessoal, que eles faziam com a fermentação da cevada. É diferente o consumo de cerveja dos egípcios e o consumo de cerveja nosso de hoje em dia, das pessoas de hoje em dia. Vocês viram o pai, a mãe, os amigos, as pessoas na rua bebendo cerveja. É diferente do consumo de cerveja dos egípcios. Primeiro que eles tomavam a cerveja como um alimento, pessoal, porque a cevada, ela tem carboidratos, ela tem proteínas e serve como um alimento se tomado de forma correta aqui nos egípcios. Então, eles usavam a cerveja, bem como o pão, o trigo, como alimento. Ok? Isso eram os camponeses que cultivavam tanto a cevada como o trigo e criavam os animais para alimentação da proteína à base de carne dos animais. Ok? Outra camada. Frederico, já entrou aí. Tudo bem, já descobri você. Artesãos. Quem que eram os artesãos? Já falo, artesão de artesanato. Faziam os materiais. O que eles faziam? Eram os pintores, os pedreiros, os carpinteiros, os escultores, entre outros, pessoal. Então, os artesãos eram as pessoas que eram os que faziam os serviços. Esses serviços os pedreiros, pessoal, eram muito importantes na questão da construção das pirâmides, como nós vamos ver depois. Nós estamos falando da camada social. Mas na construção das pirâmides entrava todo mundo para ajudar. Não tinha, principalmente escravos, os carpinteiros, os pedreiros, os escultores, todo mundo era mobilizado a construir as pirâmides. Mas artesãos, pintores, pedreiros, carpinteiros, escultores, entre outros serviços. Aqui tem o faraó dispensa a apresentação, que ele que governava o Estado egípcio, governava a religião, ou seja, o clero é quem ministrava os cultos, pelo controle do faraó. Outra camada eram os soldados, que garantia a proteção do território contra invasores, contra quando iam invadir outros povos, enfim. Um outro grupo muito importante, pessoal, os escribas. Eles eram quem escreviam. Poucas pessoas sabiam escrever no Império Egípcio. A grande minoria, quase ninguém sabia escrever. Quem sabia escrever chamava de escribas. Era um funcionário importante que trabalhava para o faraó, que escrevia tudo aquilo que ele considerasse importante ou que o faraó pedisse. Então, essa escrita, essa forma de escrever, foi uma das primeiras, esse registro do passado, esse registro do presente, que ficou depois
para a gente estudar os egípcios, foi extremamente importante como fonte histórica, como nós já estudamos. Então, a escrita, pessoal, ela foi uma das escritas mais antigas, foi no Império Egípcio. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, de forma mais... Vocês vão ver os símbolos, como eles escreviam, enfim. Mas importantíssimo, porque deixou registrado os seus costumes, a sua história, a sua magnitude toda, que era o Império Egípcio. Tranquilo? Aí a última camada aqui é os sacerdotes, que eram como se fossem os padres ou os pastores. Eram representantes do faraó, porque o faraó é o Deus. O Deus vivo, o representante direto de Deus. Os sacerdotes representavam esse Deus que é o faraó. Ok? Então, pessoal, para os egípcios, o faraó era escolhido pelos deuses para governar o seu povo. Não era o povo que escolhia, eu gosto mais daquela pessoa ali no meio de todos nós, vamos eleger ele como faraó. Não era assim. O faraó era escolhido pelos deuses. Tinha vários rituais que os sacerdotes faziam para chegar, para escolher esse faraó. E a partir do momento que ele era escolhido, ele tinha o poder absoluto. O que é um poder absoluto? É um poder total. Não tinha outra pessoa. A palavra final era do faraó. Tranquilo? Diferentes deuses. Eles adoravam inúmeros deuses, como eu falei. Eles eram politeístas. Esses deuses, pessoal, se misturavam. Tinham forma humana, tinham forma animal. Era a mistura dos dois ao mesmo tempo. Então, tudo o que acontecia na natureza, no Império Egípcio, era explicado pela religião. Então, cada deus tinha sua função no Império Egípcio. Tranquilo? Página 136, todo mundo está acompanhando? Pessoal, está todo mundo compreendendo? Vocês se preparem, aumentem o som aí depois, que já eu vou colocar um videozinho para vocês do Império Egípcio. É um desenho, não vale dormir, preste atenção, são 8 minutinhos o vídeo, ok? Eu vou colocar aqui na live mesmo. Beleza? Então, se estiver muito baixo, vocês aumentam o som. Eu vou apresentar aqui antes os principais deuses para vocês. Ok? Aqui, como eu falei, eles tinham imagem de mistura de animais com humanos, ou só animais, uma mistura dos dois. Os deuses eram bem diversificados. Tranquilo? Vamos falar um pouco do primeiro. Depois nós vamos estudar os principais. Aqui já estão os principais. Tem muito mais deuses que isso aqui. Mas aqui estão os principais. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Minotauros. Estão perguntando se já existia os minotauros. Pessoal, nós vamos estudar isso um pouquinho para frente. O minotauro é uma figura mitológica da mitologia grega. Um pouquinho depois, quase ao mesmo tempo, Isadora, ao mesmo tempo que estava acontecendo isso no Egito, que estava se desenvolvendo o Império Egípcio, em outra parte do mundo, lá na Europa, um pouco acima, estava se desenvolvendo também a civilização grega, principalmente na ilha de Creta, onde surgiu o mito do Minotauro. Quando nós estudarmos a civilização grega, que é muito importante, porque a gente vai estudar bastante os gregos, vocês vão entender o mito do Minotauro, como o mito da Afrodite, Cronos, Zeus, isso é tudo mitologia grega. Nós estamos no Egito agora, ok? Mas nós vamos chegar lá no Minotauro e na mitologia grega. Então, pessoal, aqui é os deuses egípcios. Pessoal, é importante compreender, muitos símbolos têm seus significados, mas mais para frente a gente vai analisar. Que nem aqui, esse aqui é Osíris.
primeiro Deus aqui, ó, é o Deus da vida e da morte. A gente vai ver o tribunal de Osíris. O que acontecia quando uma pessoa morria no Império Egípcio? Tinha que passar por um tribunal de Osíris. Depois a gente vai, vocês vão entender o que é esse tribunal. Então esse primeiro aqui é Osíris, Deus da vida e Deus da morte. Ele que escolhe quem continua na vida eterna ou quem encerra a sua vida de uma vez. A segunda aqui, ó, é Ísis, que é a deusa da maternidade, da mágica, da fertilidade, ou seja, do nascimento, da reprodução de filhos. É a Ísis que abençoava esse processo. Mãe, magia e fertilidade. Ok? O outro, Horus. Ó, Horus. Pessoal, é importante aqui, só para fazer uma explicação. Você lembra que eu falei lá no comecinho da live que tem o Baixo Egito e o Alto Egito? Ok, né? Lembra? Com o passar da evolução do Império, esse Baixo e Alto Egito se unificou. Porque tinha dois faraós, um que governava o alto e um que governava o baixo. Com a evolução, foi necessário unir esses dois reinos. Quando representa, você vê aqui, ó, o chapéu de Osíris, é só o chapéu branco. O chapéu branco representa um reino só, que é o Baixo Egito. Já Horus, ele já tem um chapéu branco e vermelho. Quando tem um chapéu branco e vermelho, os dois juntos, é que os dois reinos já unificou. Já o baixo e o alto formando um império. Ok? Horus, Deus da guerra, Deus da vingança, do céu, da proteção. Ele que é o guerreiro, é Horus. Ok? Então vamos lá. Osíris, vida e morte. Ísis, da vida, maternidade, fertilidade. Horus, da vingança, da guerra e da proteção. O outro, Tote, Deus do conhecimento e da sabedoria. Ok? Ra é o Deus do sol. Muito importante, o culto a Ra é muito importante, principalmente no ritual da morte. Amun, que é esse aqui, ó, é o rei dos deuses, o Deus dos ventos, ele que faz as tempestades, enfim. Pitá, na verdade, Deus da criação, das artes e também da fertilidade. Ou seja, é o Deus artístico, ele que cria desenhos, esculturas, enfim, ele que cria, não, pessoal, é bom vocês compreenderem. Ele que dá inspiração para as pessoas, para os artesãos, para as pessoas construírem a arte egípcia. Isso na concepção dos egípcios, eles acreditavam muito nesses deuses. Ator, deusa da criação, das artes e da fertilidade. Pode ver, os dois servem para a mesma função, mas um é masculino, o outro é feminino. Sekhmet, deusa do fogo, da guerra, da medicina, da cura. É uma deusa que é importante também. E o último, penúltimo, é Anubis. Pessoal, esqueci aqui em cima de Sete, ó. Deus das tempestades, do deserto e do caos. Ou seja, Sete é um Deus que todo mundo temia no mundo antigo. Bem como Maat, Anubis e Sete, pessoal. Esses que têm cabeça escura, que são bem parecidos, ó, os dois, são os deuses que causavam medo. São aqueles que fazem o mal, que traz a tempestade, traz a tempestade de areia do deserto, que faz todo mundo ficar com medo. Mate é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Vocês vão ver Mate lá no Tribunal de Osíris, quando a gente chegar lá. Pessoal, tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido? Ou não? Ó, deixa eu falar agora, se ajeitem aí. Desculpa, Isadora, aqui eu acho que é a câmera aqui do... Pra mim aqui não tá, mas deixa eu ver se a gente consegue arrumar aqui. É a câmera aqui do notebook. Eu acho que
causa essa... Vamos ver se eu consigo arrumar um pouquinho aqui. Diminuir um pouco o brilho. Não, gama. Acho que o gama melhora um pouco se eu aumentar. Melhorou? Tá normal. Beleza, pessoal. Aqui depende também do... Depende também do local onde vocês estão. Enfim, sem problema. Meu vermelho, mais claro, mais branco, não tem problema. A gente trabalha também com a diversidade. Eu gostaria de ter o poder de escolher minha cor. Hoje eu vou ser preto, hoje eu vou ser moreno, hoje eu vou ser branco. Vai ser muito legal. Pessoal, é o seguinte. Então, os deuses... Desculpe. Os deuses tranquilos, esses 10 principais, são 10? Vamos ver. Isso, ó, 10 principais. Ó. Então tem muito mais deuses, pessoal. Mas esses são os principais do Egito. Ok? Pessoal, é o seguinte. Falta 20 minutos. Um pouquinho mais de 20, mas eu tenho que sair um pouquinho antes para o próximo professor. O próximo professor vir. Deixa eu ir lá para outra tela. Pessoal, é o seguinte, vou falar com vocês. Quando vocês assistiram o vídeo gravado, pode ficar um pouco repetitivo, que muita coisa que eu falei aqui eu também falei lá. Eu estou preocupado realmente com essa questão de vocês compreenderem o Egito, que é um conteúdo um pouco extenso. Então a gente não vai fazer atividade essa semana, mas quero que vocês leiam o módulo, podem ler o módulo todo. A gente vai continuar ele na próxima semana, a gente termina o Egito e faz uma atividade. Pessoal, a atividade vai ser extensa, por isso que não vai ter essa semana. Porque a semana que vem, eu quero que você faça o processo de... A gente vai fazer uma atividade de pesquisa sobre a mumificação. Já ouviram falar das múmias? Obviamente. Acho que todo mundo já assistiu o filme Múmia, acho que todo mundo já viu alguma coisa sobre isso em algum desenho, em alguma ilustração. Então nós vamos entender certinho por que os egípcios mumificavam seus mortos. Pessoal, a questão da múmia clássica, que é enrolada num monte de pano, enfim, vocês vão entender o porquê que eles faziam isso. Então, pessoal, agora tem um videozinho de 10 minutos, vocês se ajeitem aí, tentem ficar 10 minutos assistindo, que é importante, é um desenho, é bem legal de assistir. A gente vai assistir metade dele hoje e metade na outra aula, se der certo, ou na aula gravada. Ok? Vamos lá então? Pessoal, se arrumem aí, se preparem para o vídeo. Eu vou soltar aqui na live mesmo. Tá bom? Vídeo sobre Egito. Preparem, colocar aqui, ó, atenção. Colocar o fone, isso, coloca o fone, quem quiser. Mas quem está escutando eu falar, obviamente, vai conseguir escutar o vídeo, tranquilo. Prestem atenção, vou até escrever aqui, ó, em caixa alta. Prestem atenção. Podemos ir lá, depois eu volto aqui para me despedir de vocês. Beleza? Oi, Bárbara. Tranquilo. Podem chegar, deixa eu ver quem está aí. Ó. Tem 24 assistindo, então eu quero que vocês prestem atenção no vídeo. Ok? Bora lá. Grandes civilizações. O Antigo Egito, primeira parte. Quando pensamos no Egito, 3 imagens nos vêm à cabeça: as pirâmides, o deserto e o impressionante rio chamado Nilo. Vocês conhecem? Mas primeiro vamos falar desse imenso mar de areia conhecido como o deserto do Saara. Esse lugar no norte da África não é lá muito atraente para se viver. No entanto,
há milhares de anos, ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo. Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos. Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. Os egípcios aprenderam a cultivar a terra rica e fértil. Havia muita comida. Isto significava que, em vez de ir em busca de comida, o povo egípcio poderia ficar em um só lugar, plantando todos os alimentos que precisavam. Você tinha que procurar comida o tempo todo, mamãe. Sim, mas não é mais preciso, querida. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Profissões como a do agrimensor foram inventadas. Assim como os engenheiros modernos, os agrimensores mediam as terras, projetavam os canais de irrigação e muitas outras coisas. Os pesquisadores começaram a usar cálculos matemáticos para ajudá-los no planejamento. Mais tarde, esse conhecimento de matemática ajudaria os egípcios a realizar grandes obras. O Nilo trouxe aos egípcios um outro benefício: o comércio. Os alimentos e outros bens produzidos pelos egípcios eram transportados em barcos e vendidos ao longo do rio. Assim, o Nilo tornou-se importante via para o transporte de mercadorias e pessoas, facilitou as negociações e fez dos egípcios um povo muito rico. Com a abundância de riqueza, de alimentos e com a facilidade de comércio, a civilização egípcia começou a crescer. Tudo graças ao Rio Nilo. 3.000 anos de história. Há mais de 5.000 anos, por volta do ano 3.500 a.C., o desenvolvimento do comércio e da agricultura ajudou algumas aldeias às margens do Nilo a se tornarem muito ricas e poderosas. Assim, outras importantes cidades começaram a crescer ao longo do rio. Quase 3.000 anos antes de Cristo, o rei Menes criou uma capital em Mênfis e unificou os reinos do Alto e do Baixo Egito. O símbolo do Alto Egito era uma coroa branca e do Baixo Egito, uma coroa vermelha. Por isso, as coroas dos faraós eram duplas. Esse foi o início de um grande império que duraria milhares e milhares de anos. O Antigo Egito ficava numa localização privilegiada. De um lado, o deserto imenso os protegia dos ataques do sul. E do outro lado, o rio Nilo fornecia alimentos e permitia o comércio e o contato com outras aldeias. Manter a unidade do Egito foi difícil para os governantes, já que havia muitos inimigos que queriam invadir suas terras e roubar as riquezas. Os faraós governaram o Egito por mais de 3.000 anos. Imaginem tudo o que aconteceu desde o início do calendário cristão até agora. E os egípcios governaram ainda mais 1.000 anos. É muito tempo! A pirâmide social. Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito. Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa! Era muito trabalho para uma pessoa só. Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Depois dos sacerdotes vinham os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. No Egito, eles escreviam usando sinais sagrados chamados hieróglifos,
Hieróglifos eram desenhos que representavam sons, como o nosso alfabeto, mas era muito mais difícil de escrever. Embora houvesse mais de 700 símbolos diferentes, a escrita era regida por princípios claros e simples. O quarto lugar na pirâmide era ocupado pelo exército. Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los! É uma ótima ideia! E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Finalmente, na base da pirâmide estavam os comerciantes e os artesãos. Abaixo deles, os camponeses. E por último, bem lá no fundo mesmo, os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social. Obras colossais. Então agora vamos falar das pirâmides, o mais famoso símbolo do Egito Antigo. As pirâmides ainda hoje guardam muitos mistérios e questões sem resposta. Mesmo os engenheiros modernos têm dificuldade para entender como elas foram construídas. Os faraós egípcios acreditavam que construindo monumentos colossais mostrariam sua grandeza ao longo dos tempos. Cada faraó construía monumentos fantásticos para os deuses ou para si mesmos. Pensem no Templo de Karnak, por exemplo. Composto de 3 santuários, é um dos mais antigos e maiores complexos religiosos do mundo. Pensem na pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides. Demorou mais de 23 anos de trabalho constante para ser construída. As pirâmides eram grandes túmulos construídos para os faraós e eram cheias de objetos valiosos. Isso porque os egípcios pensavam que após a morte encontrariam o deus Osíris, então podiam levar qualquer coisa do mundo material. Assim, muitos faraós decidiram estar bem preparados para esse encontro. Levavam sempre muitos tesouros com eles, porque quanto mais oferecessem a Osíris, mais receberiam na vida após a morte. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em outras partes do mundo enquanto os egípcios construíam as pirâmides? No Vale do Indo, a quase 4.000 quilômetros do Egito, 2 grandes civilizações, nomeadas Harappa e Mohenjo-Daro, dominavam a maior área de todas as civilizações na época. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E assim como as águas do rio Nilo levaram o Egito Antigo ao desenvolvimento, as águas do rio Indo também foram vitais para essas 2 cidades. Porque assim como o Nilo, o rio Indo subia uma vez por ano e deixava as terras às suas margens mais férteis. E assim os povos que viviam nesses vales acumularam grande riqueza, tornando-se pioneiros no comércio de artigos de luxo, tais como pedras preciosas e animais exóticos. Vestígios desses comerciantes foram encontrados em lugares tão distantes quanto a Mesopotâmia. Quer dizer que esses comerciantes antigos viajavam para tão longe? Parece que sim. E não é só isso. Vestígios da cultura Harappa também foram encontrados no Irã e na costa oeste da Península Arábica. Na segunda parte do episódio sobre essa apaixonante civilização... Olá pessoal, tranquilo, voltando aqui. Aquele vídeo a gente assistiu metade, tem a segunda parte que a gente assiste depois. Vocês viram que falou algumas coisas que a gente ainda não conversou de forma específica, como as pirâmides. Apareceu ali a questão dos hieróglifos, que era a escrita deles em forma de desenhos. Então eles desenhavam uma sequência de desenhos, significava uma frase, significava um fato acontecido. Nós vamos falar disso depois. Legal, Enzo. É bem assim, a animaçãozinha bem simples, né, pessoal? Né, o Enzo Gamer ali, ele deve estar acostumado com jogos com animação mais elaborada, mas a intenção aqui não é essa. A intenção aqui é transmitir o conhecimento para vocês de forma simples, para vocês compreenderem. Entendeu? Então o vídeo é
É bem tranquilo. Nós vamos assistir metade dele na próxima aula, na aula gravada, não sei ainda. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do Egito. Não tem atividade, com certeza é isso, vocês gostaram. Mas não fiquem felizes. Na outra semana, a atividade vai ser dobrada. Não é, pessoal? Que nós vamos fazer como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos passo a passo entender como é feita a mumificação. Tranquilo? Por isso que essa semana vai estar mais light para vocês. Ok? Fiquem bem. Eu já estou indo. Vocês já não gostam que começa a outra live. Mas eu vou postar a aula só, pessoal, no grupo, para cumprir o cronograma. Mas a aula não tem atividade. A aula é para vocês fazerem a leitura do módulo do Egito. Beleza? Então tá, fiquem bem. Fiquem em casa. Eu vou colocar minha máscara aqui, que agora eu vou sair aqui da sala de aula. Então, é importante vocês entenderem que a gente tem que usar agora, assim que sair de casa. Tchau, Bárbara. Dante, beleza. Abraço aí para todos.